Bom, gente, falando sobre administração, hoje nós vamos falar sobre as 5 forças de Porter, que é um tema que é bastante visto em administração, mas mesmo assim gera algumas dúvidas. O que são as 5 forças de Porter? Primeiro é dizer que chama 5 forças de Porter porque foram criadas pelo professor e estudioso Michael Porter. Elas representam estratégias que podem ser utilizadas para manter os negócios competitivos. Então, foi uma descoberta que Porter ele fala acerca de o que faz um negócio ser competitivo, né? Como trabalhar essa questão da competitividade. São 5 forças que trabalham a questão da competitividade dentro das empresas. Baseiam-se em 5 componentes que são concorrentes, fornecedores, compradores, novos entrantes e produtos substitutos. Então, esses 5 componentes, que são essas 5 forças que nós vamos falar agora. A primeira força é a rivalidade entre concorrentes. Nessa força entram a concorrência direta, onde empresas disputam fatias no mesmo mercado. Então, essa força que o Porter falou é sobre a rivalidade mesmo entre a concorrência. Então, é um componente que vai ali em contra a competitividade das empresas, tanto para atrapalhar quanto para a empresa analisar como ela pode ser competitiva a partir disso. Para a análise dessa força, devemos considerar quais aspectos? Então, a quantidade de concorrentes, quantos são os concorrentes, se há diferenciação entre produtos, né? Então, os produtos são diferentes, o que faz uma pessoa comprar um produto e não um outro, se eles são concorrentes, né? E as barreiras de saída também aos produtos. Então, que tipos de barreira existem, né? Barreiras políticas, barreiras legais, para que haja saída dos produtos, dentre outros aspectos. Então, tudo que entra aí entre concorrência e nessa rivalidade seria uma força. Seria não uma força, mas um componente dessa força, que é a rivalidade entre concorrentes. A segunda força se refere a barreiras à entrada de novos concorrentes. Então, se na primeira existem concorrentes que são rivais entre si, e isso faz as empresas se tornarem competitivas, na segunda força nós temos agora barreiras a entradas então de novos concorrentes. Referem-se às dificuldades impostas pelas atuais empresas para a entrada de novas empresas no ramo. Então, essas barreiras à entrada de novos concorrentes é as dificuldades para que novas empresas elas entrem no mesmo ramo daquela empresa. Que tipo de barreiras que existem? Então, nós podemos citar políticas governamentais que impedem empresas entrarem ali naquele ramo. Por exemplo, hoje nós temos um monopólio de petróleo, por exemplo. Então, é uma política governamental onde outras empresas não podem produzir, né, ali o petróleo. Barreiras impostas por patentes ou licenças para utilização. Então, quando existem patentes ainda em alta ou licenças para utilização, se torna uma barreira para que novos concorrentes entrem. Ou dificuldade de acesso aos canais de distribuição. Então, quando, por exemplo, a empresa ela não consegue um canal de distribuição para os seus produtos e se torna uma barreira para que ela entre naquele mercado. A terceira força é o poder de barganha dos clientes. Então, refere-se às pressões feitas pelos clientes que podem elevar a competitividade do mercado, as quais podem ser tanto no sentido de preços mais baixos ou maior qualidade dos produtos. Então, o poder de barganha dos clientes é o poder que o cliente tem sobre a empresa, tanto para barganhar, quer dizer, para tentar obter preços mais baixos ou maior qualidade dos produtos, porque quando o cliente ele tenta fazer isso, ele impõe certa pressão para a empresa e isso vai gerar ali uma competitividade. Para essa força, consideramos os seguintes elementos. Então, quando existem poucos produtos, então os clientes eles conseguem ter maior poder de barganha. Quando existem produtos com pouca diferenciação, ou os custos para mudar de fornecedor são baixos. Então, quando você, para mudar de fornecedor, é baixo, então o cliente acaba tendo esse poder, dentre outros. Nós temos também o poder de barganha dos fornecedores, que são as pressões agora feitas pelos fornecedores. Então, nós já vimos
os concorrentes, né, que entram, como os concorrentes eles atuam na competitividade, como os clientes atuam e agora os fornecedores. Então são as pressões feitas por esses fornecedores para da empresa para aumentar os seus preços. Então o fornecedor ele quer aumentar os seus preços para quê? Para que ele possa ganhar mais perante ali a empresa, né? E para a existência dessa força é preciso que os produtos fornecidos sejam poucos e vendidos para muitos compradores. Então quando os produtos são poucos, existe muita demanda para aquele produto, o fornecedor ele consegue então uma tentativa ali de aumentar seus preços, acaba que a empresa fica na mão dos fornecedores. São diferenciados e difíceis de ser substituídos, então quando são produtos diferenciados, né, e que não podem ser facilmente substituídos, a empresa ela também fica na mão dos seus fornecedores. E são essenciais aos compradores também, então produtos que os compradores, que não pode faltar para os compradores, acaba que a empresa tem que ceder a determinadas pressões aí dos fornecedores, dentre outros que a gente poderia pensar aqui. Por fim, a quinta força de Porter são produtos substitutos. Quando há produtos substitutos no mercado, a empresa ela se sente pressionada, pois a qualquer momento seus clientes podem migrar para esses produtos. Então, na verdade, não são produtos concorrentes, eles são substitutos. É uma concorrência ali meio que indireta. Você pode, ao invés de comprar um produto muito semelhante, você compra outro produto que atenda a sua necessidade. Por exemplo, café e chá. Se você não pode mais tomar café, você pode substituir pelo chá. Então, o chá ele não é um concorrente direto do café, porque ele não é café, mas a pessoa, o cliente, ele pode trocar, parar de tomar café para tomar chá. Então, são produtos substitutos. Mesmo que não sejam do mesmo ramo de venda, se atendem à mesma necessidade, a empresa, então, ela pode perder fatias de mercado. Nessa força, devemos considerar quais elementos? A qualidade da mercadoria ofertada, então ninguém vai querer trocar um produto por um outro que não tem qualidade. Quando é de qualidade, fica mais fácil o cliente trocar. Nível de diferenciação do produto substituto, se é um produto que ele atende à necessidade, em que ele é diferente do outro, se não é mais do mesmo. E o custo-benefício da mudança. Então, se vale realmente a pena mudar pela questão do preço, da qualidade, do desgaste da mudança, etc. Bom, então essas são as 5 forças de Porter, tá? Que tornam o mercado ainda mais competitivo. Eu espero que vocês tenham entendido.